A paz do Senhor, irmão, tudo na graça de Deus, tudo na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, tudo pela honra e a glória de Deus. Amados irmãos, estou passando por aqui nesse vídeo, né? Sou o pastor Alcione, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Não está fácil, irmãos, nesse mundo afora, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de evangelho, esse mundo de pregação. Ninguém está dando bola, ninguém está dando ouvido à palavra de Deus, ninguém está dando privilégio à misericórdia do Senhor. Todo mundo fazem o que quer, todo mundo, na verdade, não tem mais amor um pelos outros. Então, irmãos, o Senhor Jesus está voltando, né? Ele é poderoso, maravilhoso, glorioso. Ele faz milagre na nossa vida, Ele é poder, Ele é a glória para sempre. Eu aviso os amados irmãos, aqueles que estão afastados, né? Afastado lá da casa do Senhor, né? Que venham, que procuram ali, aleluia, glórias a Deus, a verdadeira mensagem na casa de Deus. Não procuram homens e mulheres e pessoas que falam bonitos, pessoas que falam as coisas, irmão, de qualquer jeito ali. Então, na verdade, nós temos que adorar um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que manda em nós, né? Ele é a salvação, Ele é o poder, a glória para sempre, né? Então, só Jesus pode fazer milagre na nossa vida, né? Ele é tudo para nós, né? Mesmo a gente doente, mesmo a gente com um problema na vida, mesmo com a gente passando por um momento difícil, mas o Rei está à porta e está aberta ainda para aqueles que querem entrar, aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem estar, num lugar maravilhado, maravilhoso, num paraíso glorioso. Que nessa terra, irmãos, aqui na terra, nesse lugar, nós somos nada. Que nós somos carne, somos ossos, nós somos carnal. E o que está acontecendo nesse mundo, tantas coisas. Muitos estão zombando de Deus, zombando da palavra de Deus, zombando da mensagem do Senhor Jesus. Então, o Senhor avisa esse povo, avisa essas pessoas, avisa essa juventude, avisa essas dominação, avisa essas igrejas que estão lá fora, falando só em dízimo, falando em dinheiro, falando em oferta, mas não estão falando na salvação, não estão pregando a verdade, não estão pregando a misericórdia, não estão pregando que Jesus é o caminho, a vida, a verdade. É assim, irmãos, nós estamos aqui nessa terra
Não é para agradar o homem, não é para agradar a mulher, não é para agradar o presidente, não é para agradar rei, não é para agradar as pessoas mais altas de nível, mas nós estamos aqui é para agradar o Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós temos que ajudar o próximo, ajudar as pessoas que passam fome, necessidade, que muitas das vezes passam por um momento difícil, muitas das vezes passam por um momento de doença, que muitas das vezes aquela doença não tem salvação, aquela doença não tem como curar, porque ela já foi infectada até o final. Mas tem um que é um médico dos médicos, rei dos reis, o Salvador. Ele cura, ele faz milagre. Mas para ele curar, para ele fazer milagre, é somente você tiver uma fé enorme, ou uma fé de um grão de mostarda, uma fé verdadeira, porque senão, irmão, não cura. Então, nós temos que não lutar contra a carne, mas temos que lutar contra a potestade do mal, contra o espírito maligno, contra as obras malignas, contra as obras espiritual, contra as trevas dessa terra, desse mundo, contra o ouro, contra a ganância, contra a inveja, contra o ciúme, contra a fofoca, contra as coisas mundanas dessa terra. Vê que você prega o evangelho, a palavra verdadeira, a palavra santa, e muitos debocham da palavra, muitos brincam com a palavra de Deus nos altares, nos lugares grandão, falando asneira, falando coisas que Deus não permitiu, falando lá em dízimo, né? O dízimo é verdadeiro, sim, né? Porque o dízimo, ela não é dinheiro, o dízimo, ela era, na verdade, alimentos para a casa do Senhor, para distribuir para os órfãos, para os viúvas e também para os necessitados. E muitos não dão ouvido a essas palavras, essas pregações verdadeiras. Muitos leiam o versículo do Senhor ali, leiam a palavra de Deus lá no livro de Malaquias, no capítulo 10, ali em diante, versículo 3, e falam e amedrontam as pessoas, amedrontam os humildes, os pobres. Mas Jesus, ele jamais amedrontou as pessoas. Jesus jamais amedrontou os seguidores, as almas que precisam de salvação, precisam de conforto, precisam de palavra, precisam de amor e carisma. Amado irmão, nós temos que ser dignos, falar a verdade, pregar a verdade,
Hoje o povo, as pessoas não têm mais amor um no outro. As pessoas não têm amor nas pessoas da rua, nos mendigos. E muitas das vezes até nas crianças não tem amor. Mas aqui na terra, a palavra de Deus falou, a palavra do Senhor diz que chegaria um tempo que eles odiariam uns aos outros. A inveja, a fofoca, calúnia, zombadores, os beberrão nas praças, falando asneira, falando obras malignas, falando obras deste mundo, chamando as mulheres de monte de besteira, chamando os homens de monte de besteira, homens que estão nas praças ali pregando e querendo ser visto pelas pessoas, homens velhos, uns homens com a Bíblia na mão ali, surrando, batendo na Bíblia, batendo na Eucaristia do Senhor ali, batendo na palavra santa, na palavra verdadeira ali, para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção das pessoas, achando que aquela Bíblia, ela é uma Bíblia de batuque, tambor, instrumento. Aquela Bíblia ali, ela é para ser aberta, para abrir e para pregar o Evangelho a toda criatura, para falar de Jesus, para falar que Jesus está voltando, para falar que, na verdade, Jesus ama o seu povo. A Bíblia não é feita para falar do povo. A Bíblia é feita para chamar o povo. Ela é feita para pregar o caminho, a verdade e a vida. É para pregar o caminho verdadeiro para quem tem ouvido, que ouça. Quem não ouvir a mensagem do Senhor, naquele dia será punido. Não precisa tu pegar a tua Bíblia e ir para praças públicas, para ir lá para cidades e pregar, falar do governo, falar do presidente, do prefeito, dos ladrões, falar das mulheres, dos homens que se transformam de mulheres. E nós não podemos ir para lá para falar dessas neiras. Nós não podemos ser os fariseus. Nós temos que ser realistas, pregar o Evangelho, chamando alma para resgatar alma na casa do Senhor. Mas não. A própria palavra de Deus, lá em Mateus também fala que muitos ali, irmãos, irão para as praças para chamar a atenção do povo, para chamar atenção, para ser visto por homens, por mulheres, lá brigar com a própria Bíblia, brigar com a palavra de Deus, brigar com a palavra santa, a palavra verdadeira, bater ali na capa da Bíblia para chamar, para ser visto por homens, visto por mulheres, visto por um monte de pessoas, com ira, com brabeza no coração, falar das pessoas nas praças, nas ruas públicas, nas praças públicas, para ser visto. Isso um dia vai acabar
Deus vai, aleluia, recolher essas pessoas que fazem escandalismo ali no meio das praças. Ali, meu irmão, o próprio Jesus pregou o evangelho no deserto, em todo quanto é canto do nosso país, do nosso mundo, pregou sua ida e vinda, e pregou, aleluia, o evangelho para resgate de alma, pregou a palavra verdadeira para ser salvo aqueles que der ouvido à mensagem. E aqueles que não der ouvido serão que nem aquelas sementes que plantaram e não brotaram. Serão eliminadas. Então, é por isso que Jesus, nessa tarde, manda esta resposta e fala para você aí que está com sua Bíblia na mão, com a sua escritura, a espada de 2 gumes, uma espada verdadeira que não é feita para bater na capa, mas sim para levar a mensagem àqueles que têm ouvido, que ouçam a verdadeira palavra de Deus. Aí sim o Senhor vai dar ouvido. Mas ainda aqueles que continuem querendo se aparecer nas praças públicas, esses aí vai ser, aleluia, glórias a Deus, vai ser punido naquele dia. Então a mensagem do Senhor é uma mensagem que nós temos que pregar a vinda dele. Não é mais tempo de pregar a mentira. Recolher dinheiro, recolher dízimo, recolher oferta, recolher um monte de coisa para encher o teu bolso, para ter a tua casa maravilhada, para ter ali também o teu carro da hora, para se mostrar. Deus não permitiu isso aí. Deus permitiu que tu pregue a salvação, porque carro, casas, mansões, tudo que você recolheu, que você tem, isso vai ser pegado fogo, vai ser consumido pela própria terra, vai ser consumido pelos astros, pelas bombas, vai pegar fogo em tudo. Que nada você adiantou adquirir aqui na terra e lá no céu tu não vai conseguir entrar, porque você deu ouvido à grandeza da terra, mas não deu ouvido à grandeza do céu. Aí, pastor, essa mensagem é para você. Abre os teus olhos, abre suas vistas, enxergam a verdadeira palavra. Não perca a sua salvação, que ainda é tempo de ser salvo. Porque Deus vai punir todos aqueles que roubaram, que tiraram, que se engrandeceram, aqueles que se engrandeceram nas praças, nas ruas, dentro das igrejas, dos maiores. Ali, tudo vai ser cobrado. Outra, deixo mais uma mensagem para você. A mulher não é culpada. A criança, o jovem, não é culpado. O culpado são vocês. O culpado é vocês que não assumiram a palavra de Deus. O cargo chamado pastores de ovelhas.
Não é as mulheres que são pastor. Não é o jovem, a criança que tem que assumir o púlpito. Não é eles que vão recolher alma e salvar alma. É você, meu amado pastor, amado irmão, que tem o seu grande ministério da palavra de Deus. Recolham os pobres, os humildes, os órfãos, as viúvas, para dentro da casa de Deus. Porque elas não são culpadas. Eles também, aqueles meninos, aquelas crianças não são culpados. Culpados são vocês, todos, que deram brecha para eles entrar. Vocês conhecem e sabem da verdade. Vocês sabem do evangelho verdadeiro. Vocês sabem do princípio até o Apocalipse. Vocês sabem que a mulher, ela não tem autoridade sobre o altar. E o jovem, crianças, não têm também autoridade sobre o altar. Então assim o Senhor dá esse recado. Deixa esse recado para vocês tentar consertar tudo isto que vocês fizeram. Para lá, ainda não é vocês que vão consertar. É o próprio Senhor dos Exércitos que vai consertar esse altar. Ele vai banir um a um e vai banir todos eles. O mundo inteiro vão ter que se dobrar, se joelhar perante do nosso Salvador. Porque Ele não pediu para vocês zombar da palavra de Deus. E Ele estava desde o princípio observando vocês. Aí eu peço que os irmãos se consertem. Entregue a sua alma, seu espírito a Deus, se convertam. Orem, jejuem, se consagram. Porque Ele disse para os seus discípulos, disse para o seu povo, disse para a sua nação e disse para aqueles apóstolos: Ide pregai meu evangelho a toda criatura. Fazei discípulos a toda a nação, a todo o mundo. E vocês fizeram o quê? Fizeram desgraça dentro do mundo. Deram brecha para as mulheres entrar e subir ao púlpito para pregar que não foi permitido, para falar o que não foi permitido por Deus. Elas não têm culpa. Agora elas estão continuando fazendo. Muitas vão ser punidas, sim. Mas outras vão ter que ser privilegiadas a Deus. Porque Deus não permitiu, meus amados irmãos, pastores, da palavra de Deus. Me perdoa, mas a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. O Senhor é vivo. E o Senhor está em nosso meio. Amém?
Então aqui eu agradeço aos irmãos, agradeço às irmãs, me perdoa, porque é bíblico, né? Tá lá também, se eu não me engano, é Timóteo, 1 Timóteo 14, 30, parece 30. Tá lá escrito. Tá bom, irmãos? Me perdoa, não sou teólogo, detesto teologia feito por mão de homens, pregar da carne, tudo que vier na mente, na sabedoria, pregar teologia, que não foi também dada por Deus. A maior sabedoria vem do Espírito Santo, vem da palavra do Senhor. Quando o Senhor disse para os seus discípulos, vão e pregue o meu evangelho a toda criatura. Não leve nada em vossa cintura. Não leve dinheiro, nem alfagem, não leve nada. Mas levem a minha palavra santa e verdadeira. Mas Senhor, um dos seus discípulos disse, mas Senhor, como nós deveremos pregar se nós não soubermos? O Senhor falou, vão, não é vocês que vão falar. É o Espírito Santo de Deus que vão falar. É Deus que vai falar. Amém? Fica na graça de Deus.